E o Kim toca num assunto que eu acho que ele tocou no ponto exato. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, Vilela. Até que ponto o que acontece, sobretudo em Rio e São Paulo hoje, é segurança pública ou é defesa nacional? Então é o seguinte, é um investimento na segurança pública, é o modo da história, disparado. Na intervenção, o governo federal, outro dia, o presidente falou que jorrou dinheiro aqui, foram 800 milhões de reais. A gente investe 16 bi por ano na segurança pública. É o maior investimento da história, assim, pelo terceiro ano consecutivo. Esse ano eu vou romper de novo a casa dos 16 bilhões de gastos com segurança pública. Então, assim, é um investimento ímpar. O Rio de Janeiro... Mas, novamente, assim, o investimento em segurança, óbvio que ele é necessário, mas mais do que isso, é necessário uma mudança estrutural no nosso sistema legal. Tem que mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Senão, o investimento em segurança do governador, que não trabalha com leis, ele trabalha com execução, né? Ele trabalha com a execução no bom sentido. Ele é um executor de orçamento. Então, ele vai lá, faz com que o Poder Executivo, a polícia, trabalhe, etc, etc, prenda os caras, mas quem vai julgar e prender e manter preso é a justiça, né? Se não mexer nisso, cara, pode despejar um caminhão de dinheiro. Hoje tem uma política de segurança baseada na estruturação, na inteligência, na investigação. E isso fez com que eu tomasse uma decisão. As polícias serão completamente independentes para fazer toda a investigação. Não existe mais governador metendo bedelho em investigação. Eu tenho visto aí, a autoridade falou assim, a polícia tal vai investigar isso. Isso é repugnante, uma autoridade mandando investigar qualquer coisa. Governador, presidente, ninguém pode mandar em polícia. A polícia tem que ser independente e técnica. Qual é não pode ser ideológico. Não pode ser, porque senão você começa a instrumentalizar as polícias. O policial não fez concurso para ser instrumentalizado por ninguém. Ele fez concurso para combater a criminalidade. E é por isso que é para isso e por isso que esse policial tem que estar. Então, um ano de investigação. Um ano de investigação gerou 100 mandados de prisão, em torno de 160 de busca e apreensão. Só naquelas duas regiões do Complexo do Alemão e Complexo da Penha. Eles começaram a montar essa grande operação, mais de 60 dias de planejamento da operação. 2.500 policiais utilizados, estratégia de mata e uma premissa básica. Nós não queríamos ninguém da comunidade ferido. Se ia conseguir cumprir, se não ia conseguir cumprir, a nossa obrigação é entrar para cumprir. Claro. Se vai conseguir cumprir, se não vai conseguir cumprir, tinha uma premissa. Não queremos nenhum cidadão atingido. E por isso o trabalho... Em briga de facção eles não estão muito preocupados com Zero isso. preocupado. Basta ver a menina que morreu esses dias. Um traficante atirou no outro e atirou na menina junto. Nossa. E eu não vi ninguém do direito humano reclamar, não, tá? Comoção zero. Zero comoção. Não vi ministro vindo aqui, não vi nada. Zero. E aí, eles têm uma obrigação de, quando é muito grande operação, nós estipulamos o período de 48 horas antes. Eles me avisam que vai ter uma grande operação, o local que é, mas eu faço questão de não saber quem são as pessoas envolvidas, senão eu maculo a operação. Ah, é? Não posso saber. É 100% técnico e restrito. Não sei se eu acredito muito nisso aqui. Mas a fala é boa, tá? A fala é boa. Não sei se eu acredito, mas a fala é boa. O exemplo que ele quer dar é bom. Às forças de segurança. Mas o que você sabe da operação? Eu sei que vai ter uma grande operação no local e a gente acorda preparado para a operação começar. O muro do BOP, Não sabia Tá. de nada disso. Quantos Não, por qual lado? não Nada. pode, Vilela, senão eu sou o primeiro a poder vazar. Ah. Como é que você vai pedir vazamento se você começar a falar? Entendi. Então a gente vem protegendo muito as polícias, protegendo muito a técnica deles para que eles possam fazer. Então entraram lá para fazer, empurraram o conflito para a área de mata. O que diga... Esses dias ele falou assim, a gente espera mais umas 10 operações, ele falou um negócio disso. Cara, tá contraditório. Como é que você pode falar que você vai esperar 10 operações se você fala que você não sabe das operações? Mas enfim, né? Eu entendi. O exemplo que ele quer dar é bom. O que diga-se de passagem. É desvantajoso para o policial, porque ele começa a ficar íngreme. Não, e outra coisa, o Pimentel falou que era um cenário parecido com o Vietnã, de mata fechada isso. E sem lugar para se proteger, não tem árvore grossa e tal. Não tem. E quando você tá reto, o policial, como ele é mais bem treinado, ele tem vantagem. Agora, se você tá embaixo, quem tá em cima tem uma... Então, as nossas polícias são tão top e o espírito público tão grande que eles empurraram para a mata onde eles têm vantagem. E com ações não letais, que ele falou que foi a primeira vez também, né? Sim, em cima, quando o BOP entrou, ele entrou com armas não letais, porque a nossa intenção era prendê-los, era amassá-los a ponto de deles se renderem. Paquito, por favor, coloca aquele mapa que a gente colocou ontem também. É importante. Tanto é que 113 estão presos. 113 se renderam. Por quê? Se renderam. E não quiseram enfrentar. Agora, quem eu não sabia. Teve gente que teve rendição, inclusive, na mata. 30 na mata. 30 foram na mata, eu sei. Porque eu vi dizendo que foram lá para exterminar. Então quem se rendeu não foi morto. Eu não tenho dúvida do bom planejamento. Eu não tenho dúvida do zelo e do respeito à população. Quando você faz... A região de luta na mata foi nessa região? Foi nessa aqui. Você tem a Pedreira e você tem a região de mata. Aqui. Exato. E a Serra da Misericórdia. Foram as áreas. E prova, é a grande prova, de que o objetivo... E óbvio assim, eu nunca celebrei morte de ninguém. Também uma fala minha. Acho absurdo quem celebra qualquer tipo de não morte. Tem uma fala minha. Tem uma comparando aqui, um vídeo do Wilson Witzel, que ele sai do helicóptero, né? Ele comemora assim, né? Tipo, uma coisa boba, forçada, horrível, que não deve ser feito. Nós, enquanto entusiastas, nós, enquanto grupo político, enquanto influenciadores, você, enquanto população, você comemora isso? Ok.
Você enquanto governador, você enquanto, sei lá, capitão, comandante ou policial, fazer isso, não, eu não sei se você entende, mas é diferente, cara. Um governador não pode comemorar as mortes. A postura do Cláudio Castro aqui tá sendo muito boa. Quando o Wilson Witzel desceu aquele helicóptero, ele fez assim, tipo, uma coisa idiota, cara, uma sinalização besta. Ele viu que estavam filmando, ele fez assim, meio que puxou, meio sozinho, assim. Nossa, cara, você joga fora toda uma coisa maravilhosa que tá sendo construída. Entendeu? E o Cláudio Castro tá acertando aqui, cara. Não dá pra ser feliz assim. A gente entende que eram criminosos e tal, mas não é pra celebrar também. A nossa intenção é que eles, ao vissem o tamanho da operação, se entregar. Porque também tem o seguinte, Vilela, eu não faço acordo. Que tipo de acordo? Amanhã eu vou entrar e vocês vão embora. Ah, tá. Eu não faço acordo, Vilela. Não tem acordo. Não tem avisar para que o bandido Você vá. tá falando é porque no passado então existiu esse tipo de acordo. Não, era dito que foi avisado, vão embora que amanhã vai ter gente aqui. E os criminosos fizeram aquela fuga, que foi aquela que acharam um espetáculo no dia. Fala o seguinte, liga pro prefeito de Angra, liga pro de Búzios, liga pro de Macaé, liga pro de Resende. Pergunta o que aconteceu na cidade deles. Foi todo mundo tá lá. Mudou de problemas, mudou de cidade. Foi todo mundo cometer crime lá, se reestruturar lá. E hoje, estão em todas essas cidades. Liga pro prefeito da Baixada, pro de São Gonçalo, lá pro Capitão Nelson. Não tinha nada disso antes lá. E por que tinha tanta gente de outros estados aqui? Porque gerou-se uma ideia, tem a famosa ADPF 635, ADPF, que é uma ação judicial que na verdade diz que a gente violou um preceito constitucional. A arguição de preceito constitucional. E essa ação, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, infelizmente junto com a Defensoria Pública, ele falava dessa questão da letalidade policial. Ficamos 6 anos com essa DPF valendo, e essa DPF acabou restringindo a entrada da polícia. E aí eu tenho que elogiar, porque tem que ser elogiado, a gente tem que elogiar, o Supremo Tribunal Federal, numa adesão brilhante dos 11 ministros, fez uma adesão que eu acredito que é o farol para o futuro da segurança pública. Ele fala em recuperação de território, ele fala em divisão de tarefas, ele fala que a polícia, e eu sempre disse que eu não tenho medo não, tem que ser fiscalizada sim. Nós temos que ser fiscalizados sim, até porque somos todos funcionários públicos. Não tratamos uma coisa que é nossa, tratamos uma coisa que é do público. O policial não tem carta branca para matar não. Ele vai reagir com força a uma grave ameaça. Mas ele não pode chegar e resolver matar a pessoa e matei. O policial que faz isso tem que ser preso. Ele está do lado errado da força. E aqui não há instituição que mais puna os maus do que a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nenhuma no Brasil expulsou tantos membros como a Polícia do Rio de Janeiro. Que é outra prova inequívoca que a gente luta para ter os melhores conosco. Só uma coisa, pausa aqui. É que ele se perdeu. Ele estava falando da DPF, né? A DPF é um absurdo, né? A gente falou bastante dela, já debateu bastante ela. Mas aparentemente os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, a gente reagiu na live inclusive, ele tá indo no sentido, não, cara, o policial tem que reagir com força mesmo, e tem que ir pra cima. Que é aquela minha tese que eu já falei, que é o seguinte: eu acho que os ministros do Supremo, para recuperar um pouco de popularidade, não que eles dependam disso para o cargo, mas é um saco você sair, ir para um lugar, para um restaurante, ir para Portugal e saber que tem um monte de brasileiro que te odeia. Eu acho que uma maneira deles melhorarem a própria imagem é eles tomarem frente de um combate ao crime organizado. Tá? Eu acho que isso vai acontecer. E eu acho que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes vão ser os principais ministros para isso, tá? Conosco. Você tem lá 1% que infelizmente é podre, mas você tem 99% que são homens e mulheres valorosos que estão ali para mudar a vida das pessoas. E dar a vida, né? Então, assim, se você for assim, Cláudio, só operação. Essa parte já foi. Então, aqui no 47, opiniões sobre a mega operação. De armas, porque os Estados Unidos ele bloqueou para alguns países, ou restringiu a venda de armas prontas, mas não restringiu a venda de partes de armas. Foi isso que eu fui fazer lá esse ano, quando eu conversei, eu fui falar isso para eles. Que eles também tinham que bloquear por causa desses fuzis Frankenstein que estão sendo montados agora. Estourou a Polícia Civil de São Paulo. Estourou no interior agora uma fábrica que já passou mais de 3 mil fuzis. Montando, mais de 3 mil fuzis. Federal que você tá falando? Polícia Federal? Eu acho que a Polícia Civil, acho que a investigação é da Polícia Federal, mas que estourou foi a Polícia Civil. Tava no Fantástico dessa semana agora. Falava que foi a Polícia de São Paulo lá. Enfim, acho que foi a parceria, investigação conjunta deles, mas a polícia que estourou, a Polícia Federal tem feito, mostrou, sei lá, um que tava traficando pra cá, só pegaram ele na 6ª entrega. Ou seja, 5 passaram. E olha que eu vou dizer uma coisa aqui, a pessoa fica querendo polemizar, mas a Polícia Federal tem sido uma grande parceira do Rio de Janeiro, tá? O superintendente que está lá hoje, o que tem que criticar, eu critico, o que tem que elogiar, eu elogio. E a Polícia Federal, a Superintendência Rio, tem sido, desde que o superintendente novo entrou, tem feito uma parceria enorme com a Polícia do Rio de Janeiro, e tem coisas bem foi federal. Então deixa eu corrigir, a Polícia Federal estourou essa fábrica em São Paulo. Mas enfim, dizer que a gente, só finalizando a operação, eu acredito, não pelo número de mortes, reitero, a gente não celebra a morte de ninguém nunca, se pudesse não ter matado ninguém, era a consciência que eu queria. Mas, repito, Vilela, lá só tinham 4 inocentes, que são os 4 policiais. O resto foi entrar em confronto com as 2 forças mais bem preparadas desse país, que são o BOP e a CORE do Rio de Janeiro. E vamos às questões que a gente tem ouvido na mídia. Ontem não, terça-feira fez um jornal, várias pessoas com pensamentos diferentes. Uma delas falou sobre a pesquisa, justificou. Essa pesquisa, ela tá sim porque é atual. Com o tempo as pessoas vão mudar a opinião sobre isso. Falou sobre os fuzis, né, que é de onde vem isso. Aliás, só uma coisa aqui, o deputado propôs, né, para que
os policiais mortos nessa operação, né, não paguem imposto sobre herança para passar os seus bens para os seus filhos. Eu acho que é o mínimo, certo? Eu acho que é o mínimo, né? Vivências fuzis, a gente está conversando sobre isso, e por que não vai nas cabeças, né? Porque eram 100 mandados, por que só poucos foram realizados, e por que não vai na cabeça do crime, e por que a Faria Lima não deu nenhum tiro, né? Falaram, teve especialista que falou, essa eu achei fantástica, era só com pedra, não precisava ter atirado nos policiais, e eu não sabia disso, queria que você me explicasse, porque eu não sabia que era mais fácil com pedra, não teria tanto gasto em munição e armamento e tudo mais. Eu estaria economizando dinheiro. Exatamente, a gente vai numa pedreira aí, carrega um caminhão, e tá feito estilingue. Acho que vai ser processado por algum dia o controle. Exatamente. Como você responde essas questões que o pessoal está levantando? Bom, vamos lá, o que as pessoas querem é que não seja algo que fique por aí. Eu acho que você terá crítica. Desculpa, e só completando aquilo que eu falei também de ocupar, né? Não só ser ações pontuais, mas de ocupar, se tem essa intenção. Eu não acredito em ocupação. Não? Ocupação é pra ferrar a vida do morador. Por quê? Porque é o seguinte, fica lá o policial armado e o morador com medo, faz o bandido escondido enquanto a polícia tá lá. A hora que a polícia desocupa, ele sai. Ele volta. Ele volta. Você tem que desestruturar essas organizações narcoterroristas. E como faz? Tirando arma, tirando dinheiro deles. Tira. Sobretudo com a lavagem de dinheiro, combatendo a lavagem de dinheiro. Vilela, não tem mais pacote de dinheiro, não. Não tem mais. É tudo pelo sistema financeiro nacional. É tudo com empresa de fachada, mandando dinheiro pra fora. Vamos falar a vida como ela é. Não é mais mala. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Usa-se muito dinheiro vivo ainda. Claro que as grandes movimentações não são assim, até porque você tem um problema físico de transporte desse papel moeda, né? Mas usa muito dinheiro, sim. Agora, o que ele tá falando, cara, e eu tô achando que ele tá demorando um pouco para falar, é do sistema judicial brasileiro. Tem que mudar a lei penal, tem que mudar o Código de Processo Penal, tem que se criar presídio gigantesco, né, até como peça de propaganda, para que você prenda essas pessoas e propagandeie. Você vai fazer o seguinte, olha, deixa eu explicar. Não tem esse cara falando que entrar por crime organizado é legal? Então, olha aqui como o Estado vai fazer uma propaganda completamente contrária, mostrando o que acontece com quem toma esse caminho. Isso aí é fundamental, cara. De dinheiro, não. É tudo pelo sistema financeiro nacional. Eu concordo, tem que investigar as cabeças, sim. E está sendo feito só operação contenção, já pediu mais de 2 bilhões em bloqueio. Operação contenção, nós já tivemos uma outra na Rocinha que é pouco falada, onde a gente, eram os criminosos do Ceará que estavam aqui, e a gente começou 4 horas da manhã, eu estava lá, no QG da polícia, não teve nenhuma pessoa vitimada, porque naquele dia eles fugiram ao invés de enfrentar a polícia. Tiveram alguns presos, ali a intenção era achar um QG deles num prédio, a gente achou o prédio, demoliu o prédio, era isso que o mandado falava, e a gente cumpriu, e ninguém falou nada. Por quê? Porque só tem interesse também falar quando você tem um resultado desse. Mas foi um sucesso a operação. Nós prendemos um monte de gente, achamos o prédio, derrubamos o prédio, cumprimos o mandato, como a polícia tem feito. Se você olhar as matérias dos últimos 40, 50 dias, é toda semana uma operação desestruturando. Agora, o Rio de Janeiro, Vilela, tem condições de vencer batalhas. Sozinho a gente vai vencer as batalhas. Não vai ter um local onde a gente não vai entrar. E agora eu já te adianto. Começa uma luta incessante contra a barricada. Eu vou acabar com essas porcarias dessa barricada. É uma coisa assim, é muito óbvio, cara, e a gente tem que ouvir só em 2025, eu vou acabar com a barricada. Porra. Finalmente alguém fala o óbvio, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dessa barricada no Rio. E quem voltar com ela vai ser operação no dia seguinte. Mas o ministro estava falando que tem pouco recurso, né? Mas eu vou gastar o que eu tenho pra fazer. Porque é o que? Trator? Trator, escavadeira, cimento. Tem umas que são com Vamos fazer, eu vou gastar o que tiver que gastar, Vilela. Tem muita barricada. Sobretudo na Baixada e na Zona Oeste. E São Gonçalo ali. Fala pro pessoal o que atrapalha a vida do morador as barricadas. No lugar que impede o direito de ir e vir. O morador ele tem que passar, mas o morador que tem carro nem ele consegue. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Impedir o direito de ir e vir é o de menos. O problema é que você impede o seguinte: a pessoa passou uma ambulância, não chega, velho. Só que mais, deu um problema aí, a viatura não consegue passar. Né? Consegue deixar passar fora da barricada. Segundo, quando a polícia chega, a polícia fica presa na barricada. E ali é um local de confronto claro. Naquela operação do Jacarezinho, o primeiro que morreu foi o André, que foi o nosso policial e estava tirando a barricada. Não tinha sido dado nenhum tiro. Tinha uma ponteira. O que são as ponteiras? São paredes. Que tem furo na parede e o criminoso encaixa o fuzil na angulação de quem está tirando da barricada. Ele só fica apertando o gatilho. Tá louco. Ainda é covarde ainda. E depois dali acabou que aconteceu tudo aquilo que a história já contou. Depois tentaram fazer um memorial de bandido, botando o nome do André. Eu mandei lá e derrubar aquela porcaria. E não é lugar que eu não ia deixar memorial de bandido e muito menos com o meu policial junto. Por isso que eu não falo 121. Eu falo 117 mais 4. Entendi. Porque eu não misturo meu policial com criminoso. Meu policial que morreu é herói e é vítima. O bandido, ele teve a escolha dele. Ele teve a escolha de se entregar e ele quis enfrentar, esse foi neutralizado. Outra questão que estava sendo levantada ontem é por que a ação na Bahia foi 100 mortes e por que a ação aqui no Rio teve tantas baixas? Pega o número da Bahia e pega o do Rio. A Bahia é a polícia que mais mata letal, né? do Brasil, disparada. Mas disparada. Querem fazer narrativa política. Eu não vou fazer narrativa política. O povo tá de saco cheio
de segurança a partir de narrativa política. Eu não vou fazer. Essa outra questão também que foi colocada ontem, que seria eleitoreiros. Essa ação tem fins eleitoreiros. O deputado anteontem que participou do meu programa falou, ele estava em 4 para senador e agora está em 1º. Vejam como é eleitoreiro. Em primeiro lugar que eu não estava em 4º, estava em 2º. Então já está errado. Já está errada a pesquisa dele, deve ser a pesquisa de fundo de quintal dele. Eu estava em 2º. Não, ele não tinha muita chance. A real é que ele não tinha mesmo. Tá, o Cláudio Castro estava absolutamente apagado, mesmo com o apoio de um ou de outro ali. Deu um resultado eleitoral. Agora, a minha resposta seria, o resultado eleitoral vem da boa resposta, né, da resposta de uma boa ação. É simples. E também, eu já tinha anunciado que não era candidato a nada. Saiu em todos os locais que a minha intenção hoje é ficar no meu mandato até o final. Então a única coisa que não é eleitoreira, eu falei para vários jornalistas que se a decisão fosse hoje, a minha decisão seria terminar o meu mandato, não ser candidato a absolutamente nada. Entregar. Se eu achar que até abril do ano que vem eu não cumprir minha missão ainda, eu vou ficar até o final sem problema algum. Eu já tinha anunciado isso diversas vezes. Então é a gente que quer politizar isso. A grande política é as pessoas terem o direito de ir e vir. É. Quem vier aqui para isso, pô, vem cá. Quem não vem? Quem vem aqui pra fazer balbúrdia, briga, pô, some daqui, cara. Some, não quer. O povo tá de saco cheio. Olha a pesquisa. O povo não quer mais isso, sabe, Vilela? Não aguenta mais. Diferente de outras épocas, a gente vem fazendo, não tem uma... Pega todas as minhas falas. Não tem uma politizando ou polarizando. Nenhuma. Desafio pegar uma fala minha, que eu tenha politizado ou polarizado. Que vira o governo federal aqui, eu recebi. Que vi os governadores aqui, eu recebi. Que vi o relator da DPF, eu recebi. E vou receber todos que queiram ajudar o Rio de Janeiro. Independente. Que vi a Comissão de Segurança Pública da Câmara, recebi. A Comissão de Direitos Humanos quis ir lá na Secretaria de Saúde. Determinei que a secretária recebesse. Aqui a gente não tem essa. Quem quiser debater numa boa, eu debato com qualquer um, tanto que eu tô aqui. Segunda-feira veio o Xandão aqui, Alexandre. E aí, como foi? Foi muito legal. Qual era a intenção dele? O que ele viu? Em primeiro lugar, que tem que entender que ele é o relator temporário. Como era o ministro Edson Fachin, que quando foi para a presidência, o presidente que saiu recebe os processos dele, Entendi. só que se aposentou. E no regimento lá, o próximo, que é o temporário, é o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando entrar o novo, passa para o novo ministro. Então a pessoa fala, não, foi sempre 100% regimental. Ele fez questão de falar para a gente que ele vai ser temporário. E ele quis, na verdade, saber a motivação, saber a operação, os resultados, ouvir da gente. O que vocês mostraram para ele? Mostramos para ele o que o Menezes te mostrou aqui. Toda a questão de planejamento, como foi. Foi legal que estava o pessoal do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP. Dificilmente ele vai falar o que foi combinado ali. Eu vou te falar o que eu acho, tá? E aí, normalmente, isso aqui é opinião, isso aqui é especulação. O que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o Supremo entendeu, primeiro, uma oportunidade de aumentar a popularidade através, né, disso daí, só que o Supremo também entendeu que não dá para sair freando o que eles acharem que está muito abusivo se os governadores se unirem e continuarem, porque se tiver apoio popular, como é que você faz? Como é que você faz, né? Então, eu acho que houve muito mais uma conversa no sentido de calibrar e equilibrar o que fazer e o que não fazer, do que de fato, olha, isso aqui eu vou autorizar assim, eu vou autorizar assado, ou a operação tecnicamente assim. Não, eu acho que é muito mais uma questão de conversa entre duas pessoas poderosas, não só institucionalmente, né, no sentido de que um é governador e outro é ministro supremo, mas no sentido de que, olha, cara, eu tenho um poder judiciário gigantesco aqui na minha mão, mas eu tenho a representação de um poder popular gigantesco que eu estou sendo deságue para essa demanda. Eu acho que foi isso, tá? Que é o Conselho Nacional do Ministério Público, estavam juntos lá. Então, assim, foi um papo... até eu vi falando, não, começou tenso. Não começou tenso, ele começou cobrando. Tá certo, quem não tá acostumado para responder, achou tenso. Eu não achei nada tenso, achei que ele estava no papel dele de relator e fez as perguntas. Aí outra aqui disse, mas não se faz, não chama lá. Como assim, não se faz, não chama lá? Não se vai ao local. Se chama lá, cada um tem sua metodologia. Não acho errado. Isso aí nada a ver, normal. Não, acho até bacana, uma alta autoridade. Sair do gabinete para ir pro local, mostrando a tecnologia das câmeras, mostrando a câmera embarcada. Ele viu uma câmera funcionando na mesma hora, pôde ver o nosso centro de monitoramento. É bacana até para entender o nível de tecnologia que a gente está. Então eu achei super positivo, acho que o ministro teve condição de saber a realidade. Ele ainda foi, parece, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria, na Prefeitura. Então, assim, bacana ele poder estar vindo aqui e entender o que realmente aconteceu. Eu fiquei feliz, sinceramente, fiquei super feliz e acho que a gente conseguiu provar para ele que... eu não posso provar, Vilela, que nada de errado aconteceu. Eu tenho que provar que tudo foi planejado e que tudo está com transparência. Se a gente errou, tá ali a perícia para falar. Disseram que não teve acompanhamento, mentira, o Ministério Público acompanhou, o Ministério Público disse para ele que acompanhou. O que aconteceu no caso foi, nós tivemos uma divergência de informação com a Defensoria e a defensora que foi junto com os deputados não era a pessoa designada pelo defensor geral. E não entrou. E no dia seguinte a gente corrigiu e aqueles que foram designados estão lá indo todo dia lá e tem acesso livre. Mas aquela pessoa chega, imagina, 10 deputados querem entrar dentro do necrotério. Ninguém com autorização. A defensora que foi chega junto com o deputado. Cara,
vou te falar uma coisa. Na pandemia, os deputados estaduais inventaram um negócio chamado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. E os caras queriam ir invadir e ver um monte de hospital de campanha. Eu fui em 2 dessas. Deixa eu ver como é que é isso aí. Eu olhei e fiquei constrangido. Com despreparo, celular, que gastou aqui? Mano. Então o Cláudio Castro fez certo. Cara, está no meu critério. Em primeiro lugar, então respeite o luto das famílias e respeite os corpos, cara. Siga o protocolo. Tá? Cláudio Castro muito bem nessa entrevista, cara. Não tem o que falar, não. Já não deveria. Então, o defensor mandou a pessoa que tinha que ir e a pessoa está tendo todo o acesso lá. Como o Ministério Público fez. O Ministério Público mandou a listagem daqueles que tiveram acesso desde o D0. Até porque, vamos defender aqui mais uma vez as polícias, quem tirou os corpos, quem pediu de se fazer a perícia no local, não foi a polícia. Quem deixou todo mundo de cueca, não foi a polícia. Chama-se no direito fraude processual. Enfim, essa parte aqui a gente já conhece bastante, né? E aí, tem essa última parte aqui. O dia inteiro lá, né? Vai valer como um dia de trabalho dele. Vamos para a primeira pergunta, então, é do Kim, né? Kim Kataguiri. Manda aí. Tá. Tá. Governador Cláudio Castro, primeiro, parabéns pela operação. Acho que a gente deveria ter mais governadores, inclusive o governo federal, tendo coragem de retomar territórios tomados pelo crime. Nós, Movimento Brasil Livre, Partido Missão, temos defendido uma nova Constituição, um debate sobre prisão perpétua e pena de morte, com também a adoção do direito penal do inimigo contra faccionados, que eles sejam considerados invasores estrangeiros e que, portanto, não tenham os mesmos direitos e garantias que cidadãos brasileiros. Afinal de contas, eles têm tudo que um país estrangeiro invadindo o Brasil teria. Eles têm domínio de território, armas próprias, hino próprio, leis próprias, judiciário próprio, bandeira, enfim, tudo que constitui, né, basicamente, quase que um Estado-nação, eles já têm, portanto, podem e devem ser tratados como inimigos do Estado, inimigos da sociedade, também com um tratamento diferenciado pelo direito penal. Do outro lado, né, e eu vi a ficha de alguns dos criminosos, né, que foram mortos na operação, a adoção de prisão perpétua, mesmo porque tem bandidos que não têm recuperação, que não há mais o que se fazer, e pena de morte, mesmo porque chefes de facção, a gente sabe que mesmo presos, mesmo se tivesse prisão perpétua para eles, muitas vezes eles continuam comandando o crime de dentro da cadeia, e esses de fato têm de ser mortos. Eu queria saber a opinião do governador em relação a essas nossas propostas. Vamos lá. Pena de morte eu não sou favorável, nunca fui e não vou ser. A questão da prisão perpétua... Outra coisa. Essa resposta dele, assim, vamos lá, eu sou um defensor da pena de morte no Brasil. Eu acho que ele, como governador, nesta posição, neste momento, dá essa resposta acertada. Vai até parecer que eu tô passando um pano, ou que eu tô puxando um saco, nada a ver. Assim, novamente, eu não tenho nem conhecimento para defender a história de Cláudio Castro, porque eu nem sei direito, né, se ele é bom, se ele é ruim, não ponho minha mão no fogo por ele não, cara. Né? Ainda mais porque, pra mim, pra eu apoiar alguém politicamente, o cara tem que falar, então, vamos falar mal do Lula, vamos falar mal do Bolsonaro, vamos entrar nisso? Aí, legal. Não me parece que ele é esse cara. Mas é acertada a posição do cara aqui. Né? Pra ele ficar o menos radical possível, pra ele parecer assim, não, porra, ele tá acertando tudo, cara. Tá muito bem o Cláudio Castro. Perpétua, Kim. Porque se tiver um erro, é um erro que não É vai... lógico, eu nunca fui e não sou favorável. A questão da prisão perpétua, eu acho que é uma discussão preliminar essa, que são as progressões. Pois é. Acho que antes... Não só as progressões, mas os benefícios todos, né? Não só a progressão de regime, que é um absurdo no Brasil, né? Mas todo o resto. Eu digo, e novamente, o próprio Código de Processo Penal, ele é defeituoso no Brasil. Não só o Código Penal, que fez isso aqui de errado, vai pagar sim, mas o Código de Processo, tá? Como é que você faz para saber se essa pessoa julgar, se essa pessoa é culpada ou inocente? Antes de se falar em prisão perpétua, se vai haver necessidade dela ou não para o Brasil, a gente tem que trabalhar o seguinte, quem vai progredir? Quem não vai progredir? Porque se você contar os 30 anos do ordenamento jurídico brasileiro, Que é o máximo. que é o máximo, Na prática, na prática é prisão perpétua. É. Na prática é. mas não é o que acontece. Mas não é o que acontece. Então, se falar em prisão perpétua, eu acho... Não é não, cara. Não é não. Você desculpa. Não é não. Um cara que tem, sei lá, 18 anos e ele é condenado a 30 anos de prisão, vamos supor que ele não progride, ele vai cumprir os 30. Vamos supor que ele vai cumprir os 30. Não é prisão perpétua não, velho. Não é prisão perpétua. Tá? Vamos supor, vamos dar um caso extremo, que isso não acontece, porque é difícil acontecer. Um cara de 30 anos comete um crime, ele vai ser condenado a mais 30 anos de prisão e não vai progredir. O cara vai sair com 60, prisão perpétua? Não, cara. Não. Perpétua, eu acho que é um tema muito pior de se falar, muito mais difícil de falar, e você não vai atingir o problema de hoje. O problema de hoje, na minha opinião, é a questão da progressão. Se a gente atacar de verdade a progressão, dá pra ter um excepcional resultado. Ou seja, não dá por um criminoso de fuzil em 8 meses. Tá na rua. Tá na rua. Esse não é um problema de prisão perpétua. Esse é um problema de progressão de pena. Que eu sou favorável, que tem uma revisão urgente e severa nessas progressões sua. Esse cara... Mas você vê que isso pode acontecer porque não parece que existe vontade política para isso. Não existe Sabe vontade. por quê? Só existe se o executivo empurrar. O Bolsonaro foi presidente e não fez nada por isso. Tá? A verdade é essa. Política para isso. Eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, entendo a sua ideia, mas eu acho que está no momento anterior a esse. É muito mais palatável para a sociedade a gente defender a não progressão dessa questão. E o Kim toca num assunto que eu acho que ele tocou no ponto exato. É
uma pergunta que a gente tem que se fazer, Vilela. Até que ponto o que acontece, sobretudo em Rio e São Paulo hoje, é segurança pública ou é defesa nacional? Como que a gente faz isso? Você tem um território ocupado por uma organização narcoterrorista. O próprio ministro da Justiça já disse que é transnacional. Ele não chama de narcoterrorismo, mas ele diz que é transnacional. Então você tem um narcoterrorista transnacional, que ele tem uma ocupação de território. Ele tem armamentos de guerra, de uso exclusivo das Forças Armadas. Ideologia. Ele tem uma lei símbolos, própria, tem um tudo. tribunal próprio. Ele tortura, ele acusa, ele julga, ele tortura e ele mata. E ele faz a ecologia financeira do local. Até que ponto isso é segurança pública ou é um Estado de coisas inconstitucionais? Um Estado de coisas É óbvio que nós estamos numa guerra, cara. inconstitucionais é defesa nacional. É uma defesa da soberania naquele território. Não há mais soberania nacional em diversos territórios. E essa é uma discussão, o Kim falou, eu não sei se essa é a solução, mas é um excelente debate. Claro. Concordo com o Kim no seguinte, esse é o debate. Se é tratar como estrangeiro, não sei se esse é o remédio adequado. Teria que estudar muito isso. Mas que o Kim toca no ponto, toca na ferida, toca. Esse talvez seja o pior problema do Brasil e o segundo pior problema de classificação. Junto a esse, na minha opinião, tem a questão do terrorista. Porque o Brasil é o único país no mundo que classifica o terrorista pela motivação e não pelo ato. Tem que ser motivos Ou religiosos. seja, se ele jogar uma bomba agora, onde a gente tá, mas se não for étnico, se não for ideológico, religioso, ele não é terrorista. E no mundo inteiro, o terrorista Cara, é mas só que eu classificado não pelo ato. sabia. Pelo terrorismo Só que eu não sabia. Só que aprendi agora. ele causa. Pelo terror É que ele medo causa. constante de se eu Exato. seguro ou não. É isso. No Brasil não, a lei é ideológica e foi feita para proteger Black Bloc. Bloco na época lá das manifestações. Das manifestações, sobretudo do Rio de Janeiro. O que mudaria hoje em dia se classificasse os traficantes como terroristas? Vamos lá, nós já sabemos que essas armas e essas drogas são compradas pelo sistema financeiro. Certo. Então você poderia ter um bloqueio de bens. Você podia ter uma investigação que previamente pegasse esses bens todos. Você poderia ter em todos os territórios que considerasse toda a questão de extradição. Tem muitos benefícios que você pode ter. Impedir essas pessoas de acessarem o sistema financeiro, o monitoramento de parentes deles. Seriam com certeza situações que ajudariam muito o próprio governo federal. Porque essas investigações são federais. Não são estaduais. Então ajudaria, na nossa opinião, ajudaria eles demais a classificação como terroristas, porque eles teriam muito mais mecanismos de bloqueio da atividade criminosa, sobretudo da atividade financeira criminosa. Vamos para a segunda pergunta, Boa. então, do Glauber. Muito bom. Muito bom. Tá visto, cara. Tá visto. Importante entrevista. Parabéns, Vilela. Né? E é isso aí. Um abraço. Vou questionar tudo. Tchau. Então é isso, rapaziada. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!